temos aqui o contraste de dois padrões de consciência: egípcios e hebreus. A palavra egípcio é a palavra Mesraia, em aramaico. Messer é Egito, quer dizer estreito. Mesraia quer dizer o quê? Estreitado. Quem é um egípcio? Se eu fosse falar egípcio em aramaico, Mesraia. Mesraia quer dizer estreitado, estrangulado, asfixiado, né? Alguém cuja visão, cuja percepção é estreitada. E uma visão estreitada é uma visão para si próprio, é uma visão sobre si mesmo. Eu julgo, avalio as pessoas e as coisas e até mesmo os problemas do mundo a partir do lugar que eu estou, a partir daquilo que me incomoda particularmente. Isso é um Mesraia, isso é um egípcio, isso é um estreitado, limitado pelos apegos do ego adoecido. A visão estreita é a visão pautada no estado de consciência de ruptura, um estado de consciência baseado na polarização, no ódio ao que é diferente, tá? O outro estado, o ódio a tudo aquilo que não sou eu, ou tudo aquilo que não corrobora com o eu. Isso é o Mesraia, isso é o estreitado. Tudo que não sou eu odeio. E tudo que não me fortalece, e tudo que não corrobora com o eu odeio também. Então, isso é um Mesraia. Então, se diante do problema, entenda, as pragas do Egito são os problemas que acontecem na sua vida. Se diante de um problema, tá? A descontinuidade da vida, a palavra animal, a morte dos animais. A palavra animal é a palavra Hauê, basicamente você chamava um animal de uma vida, né? Então, é a mesma palavra em aramaico. Para vida, é a mesma palavra para animal, né? Então, o que é a morte do animal? É a morte da vida. A morte da vida é a morte em vida. A morte em vida é o egoísmo, é a hipocrisia. A morte da vida é você viver centrado no seu umbigo. Isso é a morte dos animais, é a morte do boi, dos bois, do rebanho, do faraó. É você viver centrado no seu próprio umbigo, né? Isso é a morte em vida, né? A morte dos animais. Mas você pode lidar com os problemas como um ivri, um hebreu. Naturalmente, as pessoas poderiam pensar que se trata de um povo. É isso que a maioria de vocês aprendeu. Hebreu, um povo, deu origem aos judeus. Enfim, bom, em primeiro lugar, não há relação necessariamente entre hebreus e judeus. Hebreu era um grupo, era uma confederação de clãs. E ali tinham muitas tribos. Ali, quando você fala dos povos semíticos, você tem uma gama enorme, você tem mais de 70 povos que compreendem os povos semíticos. E vai dos sumerianos aos moabitas, midianitas, cuxitas, né? Enfim, e tantos outros que se espalharam não só pelo Oriente Médio, como pelo norte e leste da África. Ali você tem uma vastidão de povos semíticos. E o conceito judeu é um conceito que veio muito tempo depois. Na verdade, foi quando houve uma tentativa política de unificar, né, alguns desses clãs, e eles se tornaram um clã só, que era o clã de Yahudá, né? E daí veio o Judá, e daí veio o judeu, né? Então, na verdade, é uma construção muito posterior ao reinado de Davi. Isso aí é muito tempo depois, né? O que era o hebreu? O hebreu era uma condição interna. Tá? A palavra hebreu ivri quer dizer ponte, conexão de acesso ao outro que está distante. É isso, significa conectar-me ao outro lado. É uma expressão que você usa quando você está de um lado da margem de um rio e você quer chegar do outro lado, né? Esse gesto de atravessar o rio para chegar do outro lado chama-se ivri, ou hebreu. Então, não é o nome de um povo, tá? É o nome de um estado de espírito. Aqueles que se conectam, aqueles que acessam uns aos outros. É o que nós estamos fazendo aqui. Temos pessoas aqui de muitos lugares diferentes, muitos lugares distantes, e estamos o quê? Conectados. Estamos ivri, estamos
hebreus, estamos nesse estado de espírito de hebreu. Então, hebreu é um estado de espírito. Diante dos problemas da vida, diante dos golpes da vida, desperte o hebreu. Né? Em uma crise, temos que ficar focado na conexão mútua, na ajuda mútua. Isso é a consciência do hebreu. É desta forma que criamos um estado impermeável aos golpes. Por que o hebreu pegava o jarro de água lá do rio Nilo, né, e ele virava água pura, enquanto todos os outros pegavam e era sangue? Porque quando os hebreus eles estavam pegando esse jarro, ele tinha em mente que iria levar essa água para outras pessoas. Então, não se trata de um povo, eu gosto mais desse povo e não gosto daquele. Não, é um estado de espírito. Um mistério por trás dessa história é que alguns egípcios, quando os hebreus saíram do Egito, alguns egípcios foram com os hebreus. Ou seja, aderiram, né, ao modo de vida dos hebreus e se tornaram hebreus. Efetivamente se tornaram hebreus. Tá? Por quê? Porque é um estado de consciência. Eles não passaram por uma conversão de crença, nada disso. Não existia isso naquela época. Eles se tornaram hebreus porque eles passaram a viver como hebreus. Alguns egípcios foram contagiados por esse estado de espírito, foram tomados por esse estado de espírito e migraram junto com os hebreus na saída do Egito. Tá? Então, nesse ponto da história, havia um grupo de pessoas que habitava o mundo simulacro, né? Como já falei aqui em algumas aulas, existem dois mundos, eles acontecem simultaneamente. Existe o mundo da mentira, o mundo da farsa, chamado mundo simulacro, e o mundo luminoso, o mundo da luz. Tá? Claramente são dois mundos paralelos, porque os bois de uns morriam e os bois do outro não morriam. A vida de um morria, a vida de outro não morria. Né? A água de um virava sangue, a água do outro não virava sangue. As rãs invadiam a casa de um, as rãs não invadiam a casa do outro, porque estavam no mesmo lugar. Eles estavam no mesmo contexto histórico, na mesma época, no mesmo tempo, no mesmo lugar. Às vezes era uma casa colada com a outra. As rãs entravam numa casa, não entravam na outra casa. Então, por quê? Porque algumas pessoas estão presas dentro de um mundo simulacro e outras pessoas estão dentro de um mundo luminoso. Claramente, são dois mundos paralelos. A principal chave para adentrar o mundo luminoso é o estado de consciência chamado Ivri. Ponte, conexão. Como eu posso me conectar mais? Como eu posso estreitar mais relações? Como eu posso ampliar mais conexão? Então, diante de qualquer problema na sua vida, amplie conexão, amplie comunhão, aliança, amplie isso, jogue o foco nisso. Como é que eu posso trazer aliados para a minha vida? Como é que eu posso fazer parte de algo maior do que eu? Como é que eu posso estar conectado? Como é que eu posso ajudar pessoas? Exatamente na hora em que você está com problema, exatamente na hora em que você está angustiado, exatamente na hora que você quer que alguém resolva o teu problema, que alguém cure você, que alguém pague suas contas, que alguém melhore sua vida, comece a mudar a vida dos outros. Comece a fazer algo com olhar para o próximo, para o outro. E assim você cria essa blindagem, né, desses golpes, dessas energias. E desta maneira e desta forma, você sai do mundo simulacro e entra no mundo luminoso. E você cria uma outra realidade. O povo aqui, que o texto menciona, né, que eles trabalhem para mim, Deus está dizendo. O povo, o que é o povo? O povo é um código. No código da Bíblia, toda vez que o povo aparece, é o corpo físico. É o corpo físico. Não se esqueçam disso. O que vai dar problema para Moisés ao longo da travessia do deserto? É o povo. É o corpo físico. O corpo físico vai ter preguiça. O corpo físico vai querer voltar aos velhos hábitos, vai querer voltar às velhas crenças, né? O corpo físico é que vai resistir às mudanças.
Ah, mas eu não quero mudar o meu ritmo, não quero mudar a maneira como eu vivo, como eu faço as coisas. Ou seja, é o corpo que vai chiar. É ele que vai criar problema. É ele que vai tentar criar revoltas, revoluções, motim, né? É o corpo, tá? O corpo tem um grande impacto posterior sobre a mente, mas começa no corpo. Então, o povo é o corpo, a existência manifestada no real, na dimensão da realidade palpável. Isso é o povo. Você está trabalhando para a luz infinita? Essa é a pergunta, né? Então, envia meu povo, envia esse corpo para estar a trabalho da luz infinita, né? Como o texto diz, apen hue kash ená, ou seja, kash quer dizer trabalho, ou seja, que trabalhe para mim, ou seja, a luz infinita dizendo que o teu corpo, que a tua existência física trabalhe para mim, a luz está dizendo isso, ou seja, você está trabalhando para a luz infinita ou você está trabalhando para o faraó? Se você trabalhar para a luz infinita, você é livre. Se você trabalha para o faraó, você é escravo. Ou seja, não tem como não trabalhar. A questão não é não quero mais trabalhar. Tem que trabalhar. Só que você ou está a serviço da liberdade, ou está a serviço da escravidão, ou está a serviço da preservação do velho ser, que já não cabe mais, porque você já sabe de um monte de coisa que você ainda continua fazendo e que te faz mal, e você já sabe que te faz mal, e ainda assim você está lá fazendo, né? Entra dia, sai dia, e você não toma a decisão de parar, né? Porque você ainda está trabalhando para o faraó. E lá você é escravo, não ganha nada, só fica sentado no mesmo lugar. Ou você trabalha para a luz infinita, vai te dar um trabalho do cão trabalhar para a luz infinita, mas transforma a sua vida em algo significativo. Significativo. Eu trabalho que nem um louco, todo dia, toda hora. Eu estou o tempo todo preparando aula, fazendo lives. Vocês estão me conhecendo agora, vocês sabem disso. Eu sou uma máquina, né? Mas não me canso, não adoeço por conta disso. Ou seja, chega essa hora do dia, eu estou trabalhando desde as 6 da manhã. Chega essa hora do dia, eu estou com a energia lá em cima. Por quê? Porque eu estou fazendo algo significativo, porque eu sou absolutamente livre, né? E poderia ficar aqui 3 horas falando. Não vou ficar, não, mas poderia ficar 3 horas falando. E com a energia lá em cima, sem problema, tá? Ou seja, você trabalha para quem? Você trabalha para a luz infinita ou você trabalha para o faraó? Essa é a questão, tá? Trabalhar para o faraó é manter-se preso dentro de padrões repetitivos de comportamento e de visão. Eu continuo vendo as coisas do mesmo jeito. Trabalhar para a luz infinita é procurar ser uma luz na escuridão e ser um agente revelador da bênção em qualquer circunstância para o próximo, para o outro. É isso. Então, trabalhar para a luz é tornar-se semelhante à luz. Consiste em ser uma bênção, uma fonte de prazer, de poder, de empoderamento e de posse para o próximo. É isto que eu quero que a luz faça comigo. Eu quero que ela me dê a possibilidade de gerar prazer na vida das pessoas. Eu quero que ela me dê a possibilidade de gerar poder na vida das pessoas. Eu quero que ela me dê a possibilidade de gerar posse na vida das pessoas. Então, o que me alimenta, o que me nutre, o que me dá energia? Saber que você, quando se aproxima de mim, passa a ter mais prazer na vida, passa a se sentir mais potente na vida e passa a ter mais posse na vida. E porque o meu foco é praticamente integralmente o desejo de compartilhar essas 3 coisas, essas 3 coisas não me faltam. Essas 3 coisas, né, eu não estou isento delas. Né? Exatamente por quê? Porque me disponho a ser um canal para que isso chegue em outras pessoas. O que o faraó quer? Ele quer que você continue trabalhando para servir ao faraó, que é o ego adoecido. Ele, o faraó, tentará com toda a força, evitar que você trabalhe para a luz infinita.
evitar que você entenda sequer essa lógica de como assim eu vou ser a fonte de prazer para os outros? Como assim eu vou ser fonte de poder para os outros? Como assim eu vou ser fonte de posse para os outros? Eu estou precisando de tudo isso, para que eu vou ser isso para os outros? Isso é o faraó no controle. Isso é o faraó controlando a tua mente, controlando o teu estado de espírito, controlando a tua reatividade. O texto continua dizendo, sim, se você recusar deixá-los partir, se você os forçar, né, aqui é Moisés falando para, aliás, Deus falando para Moisés dizer isso ao faraó. Recusar, forçar, olha aqui o que está sendo colocado. Se você recusar, se você os forçar, recusar, forçar, são dois mecanismos que o ego utiliza para nos manter presos em seus padrões de escravidão. É a recusa e a força. Olha só, reforçar, né? Recusar. O que é a recusa? Recusa é um processo de negação do novo. É quando eu nego o novo. É quando uma proposta nova me é apresentada. É quando uma tarefa me é apresentada. É quando um conhecimento novo me é apresentado e eu recuso. Não, isso aí é demais para mim. Isso aí não, isso eu não aceito. Isso não, né? Ou seja, esse estado de recusa é um mecanismo do ego. E o estado de força também, de forçar. Né? Isso geralmente se dá, a recusa se dá pelo quê? Pelo medo, e a força se dá, forçar, né? Não é força, é forçar, se dá pela malícia. Tá? O medo, ele nos coloca num estado de pânico. Aliás, tanto a recusa se dá pelo medo e pela malícia. Tá? A recusa se dá pelo medo e pela malícia. E o forçar se dá pela ambição e pela cegueira. Vou explicar. Então vamos lá, vamos primeiro para a recusa. O que é o espírito de recusa dentro da gente? É quando eu sou dominado pelo medo e pela malícia. Lembrem-se dessas duas palavras. Medo e malícia são recursos do ego. O medo nos coloca em estado de pânico, paralisia, frente à possibilidade da mudança. Nesse sentido, uma dor conhecida é melhor do que uma dor nova. Então o ego vai te dizer isso. Para que você vai querer uma dor nova? Para que você vai querer um incômodo novo se você esse daí já lhe é familiar? Se é mais ou menos como os hebreus estavam, o povo, né, estava andando pelo deserto, e eles chegaram à brilhante conclusão. Nós éramos escravos do faraó, e agora a gente tem que fazer o que o Moisés manda? Qual é a diferença? Olha só, talvez alguns de vocês leem isso e achem graça, mas a gente faz isso. A gente faz isso. Né? Chega uma nova ideia, chega um novo princípio. Né? O que eu estou trazendo para vocês aqui é um estilo de vida. É uma nova forma de pensar. Mas não, eu sei que não é simples, eu sei que é muito fácil vocês ouvirem isso. Mas não é simples aplicar isso na vida de vocês, até porque tem uma série de coisas. Tem coisas onde vocês vão ser mais resistentes, outras menos. Vocês não são pessoas sozinhas na maioria das vezes. Às vezes tem que dar satisfação para quem está do teu lado. E nem sempre as pessoas que estão do teu lado estão na mesma vibe que você, de querer mudar, de querer transformar. E tudo isso é empecilho. Tudo isso é obstáculo a ser ultrapassado. Tá? E aí vem o quê? Vem o medo. Né? Para que eu vou abraçar uma coisa que eu não conheço, que é nova, né? Se eu já conheço, se os problemas que eu tenho já me são familiares, já estou acostumado com ele, e aí você recua. Aí você volta para o estado de escravidão. Então, o medo é um recurso dessa recusa, né? Que é essa ação do faraó dentro da gente. E a outra parte é a malícia. A malícia, por sua vez, é um estado de escudo frente a qualquer proposta externa. No estado de malícia, temos a nítida impressão de que o outro vai nos tirar alguma coisa. Né? Para que eu vou acreditar nesse cara? Né? Ou seja, tem alguma coisa errada nisso aí. Né? Isso não pode ser tão bom assim, isso não pode ser tão luminoso assim. Tem alguma coisa aí embaixo disso tudo. Esse é um estado de malícia. E tanto o estado de medo quanto o estado de malícia nos paralisa, nos mantém escravos. O forçar, né? Sim, você recusa deixá-los partir. Se você os forçar, esse forçar, o ego também nos força. Ele nos força como? Implica em conduzir a pessoa
para a direção oposta à liberdade. A pessoa ela vai para a direção oposta. Então, primeiro ele tenta te parar. Primeiro ele tenta parar você. O ego tenta parar você com medo, ele tenta parar você com a malícia, né? Se ele não conseguir parar você, ele vai forçar você a ir na direção oposta à direção da liberdade. E como ele vai fazer isso? Pela ambição e a cegueira. Ambição e cegueira. A ambição é a sedução do ego que lhe promete um atalho, um meio de conseguir algo através de uma facilidade, né? Então, vamos tentar um jeito mais fácil, vamos tentar um atalho, vamos tentar um jeito que seja mais rápido, tá? Então, essas seduções, o ego sempre tem uma opinião formada para tentar facilitar a coisa para você, né? Então, essas armadilhas, elas colocam você na direção oposta, em geral, da liberdade, tá? E a cegueira é um padrão de deficiência no sistema cognitivo, cegueira espiritual que eu estou me referindo, não é cegueira física. A cegueira espiritual é um padrão de deficiência no sistema cognitivo, na inteligência, que me faz ver, perceber as coisas por uma perspectiva completamente distorcida. Ou seja, ao ponto da pessoa me dizer uma coisa e eu entender outra, né? Eu falar uma coisa e às vezes o aluno ele entende o oposto do que eu disse, né? Por quê? Porque ele está num estado de cegueira cognitiva, ele está num estado de domínio do ego, tá? Então é tentar identificar essas coisas. O texto continua dizendo: eis a mão de Hauerá será contra seu rebanho no campo, contra os cavalos, contra os jumentos, contra os camelos, contra os bois e contra as ovelhas, uma peste muito pesada. Olha a palavra peste, que é a palavra dabra, né, que é basicamente uma contaminação pelo ar. Isso aqui foi escrito no início da Idade do Bronze, tá? Então, no início da Idade do Bronze, esses textos foram escritos, ou seja, isso não se refere a uma não havia conhecimento sobre vírus, mas se os hebreus, se Moisés estivesse aqui hoje, né, ele diria que o coronavírus é uma dabra, ou seja, é uma peste, porque é algo que é contagiante pelo ar, tá? Então vamos lá. Só uma curiosidade, tá? A mão de Hauerá, eis a mão de Hauerá, a mão de Deus. Deus não tem mão. Obviamente, aqui é uma figura poética de linguagem que representa uma simbologia. A mão é o quê? A mão é o fluxo doador, é a energia doadora. Isso porque a palavra mão é a palavra em aramaico, é a palavra iadá, né, que quer dizer também amável, amado, tá? Por quê? Alguém que eu amo é alguém que está ao alcance da minha mão. É alguém que está próximo. Alguém que eu posso ajudar, alguém que eu posso tocar, alguém que eu posso, né, me comprometer, porque a mão também é uma representação do compromisso, tá? Então a palavra yadá, a palavra mão, tem esse duplo sentido, né? Na verdade, quando você lê eis a mão de Hauerá, você poderia ler eis o amado de Hauerá, né? Quando cedemos às limitações do ego, perdemos o aspecto amável da luz infinita. Nos desconectamos de sua força de propulsão para alcançarmos o ponto mais elevado de nossa realização. A gente se conecta do amor, se desconecta do amor, né? Dessa forma, a gente se coloca em uma posição de confronto com a existência e com o fluxo da vida, tá? Quando a gente perde a amabilidade, o que é amabilidade? É do desejo doador, tá? Se alguém diz para você, eu amo você em aramaico, o que ela está dizendo? Ela está dizendo, eu amo aquilo que eu te dou. A possibilidade de te dar o que eu te dou, né? Às vezes, em português, quando a gente escuta eu amo você, né, a pessoa normalmente entende que
Eu amo aquilo que você me dá. Se eu disser eu amo o que você está me dando. Eu amo quem é você para mim. Quando eu digo na rubali, né, eu estou dizendo eu amo a possibilidade de te dar o que eu te dou. Porque a palavra amor, ela tem um sentido, amabilidade tem um sentido na doação, naquilo que eu dou. Então, amar é doar, amar é compartilhar, amar é a disponibilidade doadora. Tá? Só existe amor se existe doação. Quando eu perco a doação, quando eu perco esse olhar doador, esse olhar conector com o outro, eu perco a conexão com a luz infinita. Né? O resultado disso é o quê? Interdição e bloqueio da força de nossos desejos. Os animais mencionados em seguida, né, são os fluxos desses desejos, os fluxos da vida. Lembra, a palavra animal é a palavra para a vida, é a mesma palavra para a vida. Quais são os animais mencionados aqui? Primeiro é mencionado o rebanho, de uma maneira geral, tá? Representam os nossos desejos mais elementares. Os desejos de comer, beber, dormir, né? Isso é o rebanho, tá? São os desejos mais elementares. Depois, Susa, o cavalo, é o desejo por honrarias e por impactar as pessoas. Então, quando nós temos... são todos desejos que são corrompíveis pelo ego, né? Que podem ser afetados. Nós temos um desejo de honraria, de termos reconhecimento, e temos o desejo de impactar a vida das pessoas, de fazer algo significativo, de forma que as pessoas fiquem impactadas, fiquem felizes com o que a gente faz. Isso é afetado quando você perde o desejo de compartilhar. Quando você é tomado pelo quê? Pelo medo, né? Pela malícia, pela ambição e pela cegueira. Você perde a capacidade de ser honrado, ser valorizado. O jumento, a palavra ramara, jumento, é a nossa cobiça, é uma representação simbólica das nossas ambições, né? A cobiça aí é no sentido positivo, no sentido de ambicionar alguma coisa. Eu quero chegar em tal lugar, eu cobiço chegar em tal lugar, né? Então, o termo ramara é um termo... O jumento era considerado um animal muito positivo, muito luminoso, né? Porque ele representa isso, é a possibilidade de eu chegar em algum lugar que eu queria, era o principal meio de transporte daquela época. Não era o camelo, não era o cavalo, né? O principal era o jumento mesmo. Então, é o que me leva aonde eu quero chegar, tá? Então, é a minha ambição, tá? Então, por que você não tem a sua ambição realizada? Porque você é dominado pelo medo, pela ambição, né? Pela ambição negativa, né? Ambição torta, né? E por todos os elementos que eu mencionei aqui. O boi, curiosamente, a palavra boi em aramaico é a palavra Torá, né? Torá é boi em aramaico. São o quê? São os nossos sonhos. De todos os animais mencionados na Bíblia, é o mais elevado. Ele está lá em Quetur, na árvore da vida. São os nossos sonhos projetados. São os nossos desejos mais amplos, os nossos desejos mais elevados. Por que você não consegue chegar nisso? Porque você está num estado de escravidão. Você está dominado pelo faraó. Tá? Amra, a ovelha, a gente já falou disso aqui algumas vezes, são as nossas batalhas. Por que as suas batalhas diárias te exaurem, te deixam exausto, te deixam desanimado, te deixam para baixo, fazem você olhar e perceber que a vida tem alguma coisa errada na vida, que nada dá certo todo dia, dá alguma coisa errada, todo dia alguma coisa desencaixa. Isso é o que é a morte da Amra, é a morte das ovelhas. Né? Isso se dá porque você está em estado de escravidão também. A peste é mencionada, né? Dabra, né? E a palavra Dabra vem da palavra, aliás, é a raiz da palavra Dabraná. Dabra se torna a raiz da palavra Dabraná em aramaico, que quer dizer falácia. Quer dizer algo, são palavras vazias, palavras em vão, palavras levianas. Anota o que eu vou dizer, toda peste, toda epidemia transmitida pelo ar
é a necessidade de corrigir palavras que eu lanço no ar. É porque as palavras que estão sendo lançadas no ar precisam de correção, precisam de ajuste. Então, a peste é chamada, né, dabra, que é a raiz da palavra dabraná, que quer dizer exatamente falácia, palavras vazias, palavras que não correspondem à verdade. Para os cabalistas, então, toda peste coletiva, em larga escala, que é transmitida pelo ar, é um sinal de que temos que corrigir palavras. Nossa comunicação se encontra em desequilíbrio. A comunicação escrita, falada, encontra em desequilíbrio. Mudança da linguagem é um fator crucial para a superação do desequilíbrio. Mudar a linguagem é fundamental para que você mude a sua vida. Não se esqueça disso. É preciso aprender a falar como um cabalista. O texto continua dizendo, e Hauerá distinguirá entre o rebanho de Achael e o rebanho de Messer. Nada morrerá de tudo que pertence aos Bar e Achael, os filhos de Achael. Claramente temos aqui a representação daquilo que distingue dois mundos, como eu falei, o mundo simulacro, Messer, e o mundo luminoso, Achael. Aquele que está no estado de consciência de Bar e Achael, né, que é o estado de luminoso, é o estado de iluminador, né, da condição de iluminador, a condição daquele que leva a luz para os outros, leva a luz para o próximo. Este está no estado de Achael, né? E esse que está no estado de Achael, né, ele está fora do mundo simulacro, ele está fora dessa dimensão onde os golpes são mais cruéis, né? Então, aquele que desperta a consciência iluminadora já está dentro de uma outra realidade. Tudo na vida são visões e desejos. Anotem isso. Tudo na vida são visões e desejos. Ah, eu esqueci de falar do camelo, é verdade, Rosane. O camelo é o quê? O desejo por sustento, porque a palavra camelo é a palavra gamal, que é o nome da letra gamal, né, que é um símbolo do desejo pelo sustento. Por que o sustento material também não acontece? Porque você está escravo, né, no mundo de Messer, no mundo estreito, tá? Obrigado por lembrar, né? Pulei o camelo. Tudo na vida são visões e desejos. Qual é a sua visão? Uma visão estreita ou uma visão de conexão? Essa é a distinção entre uma vida de maldição ou uma vida de bênção. Maldição e bênção não tem a ver com o que acontece na sua vida, tem a ver com a sua visão do que acontece na sua vida. Qual é o seu desejo? Um desejo por uma vida estreita ou desejo por uma vida de conexão? Visão e desejo é o que determina o mundo em que você irá se encontrar. Se você estará no mundo de Messer ou estará no mundo de Achael. Em geral, né, a gente deve partir do mundo simulacro, porque a maioria de nós vem do mundo simulacro, vem do mundo da ilusão, né, que é da onde a gente inicia a nossa jornada. O mundo simulacro é uma casca emocional. Vivemos dentro de uma casca emocional, né? Por quê? Porque tudo é visão e desejo. Ver essa casca emocional é o início da liberdade. Você reconhecer aonde está a sua escravidão é o início da liberdade. Lembre-se disso. Reconhecer onde está a sua escravidão. Sua escravidão pode estar na forma como você lida com o tempo, sua escravidão pode estar na forma como você lida com o dinheiro, sua escravidão pode estar na forma como você lida com o teu corpo, com a tua energia, né, com o próximo, etc, etc, etc. Tá? Então, como mudamos o nosso estado emocional? A gente muda nosso estado emocional mudando uma tríade. Corpo, foco, linguagem. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas vou sempre repetir isso. Você muda a tua energia quando você muda o teu corpo, teu estado corporal, teu estado de corpo, né? Como é que você muda o corpo? Mudando a alimentação, mudando a movimentação do teu corpo, quando você coloca o teu corpo em atividade,
quando você coloca o teu corpo em ação de produção, de fazer, de estar envolvido na construção de algo significativo, tá? Então, mudar a energia corporal, mudar o foco, né? Para de colocar o foco no problema, começa a colocar o foco na solução. Estou sem dinheiro, isso é o foco no problema. Preciso empreender, isso é foco na solução, tá? Estou doente, foco no problema. Preciso emanar vida a partir de mim. Isso é foco na solução. Tira o foco do problema. Bota o foco na solução. E linguagem. Começa a mudar a tua linguagem. Começa a mudar o que você fala. Começa a mudar o que você diz para as pessoas. A sua queixa. Começa a tirar esse espírito de queixa de dentro de você e você verá que a sua vida vai mudar. Você verá que a sua escravidão vai começar a dissolver.